último capítulo de Daniel, capítulo 12. Daniel tem 12 capítulos. Os 6 primeiros são basicamente histórias e os 6 últimos basicamente profecias. Olharemos primeiro no último capítulo do maravilhoso livro de Daniel. Agora, se você estiver procurando o livro de Daniel, ele fica após o livro de Ezequiel. Você tem Salmos, Provérbios e mais à frente você tem Ezequiel e depois Daniel. Estamos primeiro olhando o último capítulo do livro de Daniel, Daniel capítulo 12. Para qual período específico de tempo, e o próprio Deus nos diz, se aplicam as profecias de Daniel, Daniel 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o quê? Até quando? Até o tempo do fim, verso 6. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão o quê? Estas maravilhas. Verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim? Quais as próximas palavras? O fim de quê? Destas coisas. Verso 9. Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o quê? Até o tempo do quê? Do fim. Verso 13. Tu, porém, segue o teu caminho até quando? Ao fim, pois descansarás ao fim dos dias. Agora, quais são as palavras que aparecem ecoando como um glorioso refrão nestes 5 ou 6 versos que lemos? Quais são elas? Quais? O fim, o fim, o fim, o fim. Então Jesus disse, leia e faça o quê? Entenda, Daniel. Daniel diz que suas profecias se aplicam a um período de tempo específico. E qual período de tempo é este? Qual é? O fim. Se estamos de fato vivendo no fim dos tempos, um tempo quando conflitos étnicos e tribais estão se proliferando e explodindo, um tempo quando desastres da natureza estão se proliferando por todo o mundo, fome, terremoto, fogo e enchente. Um tempo quando o crime está aumentando e a união da família está se acabando. Um tempo quando não há estabilidade social. Se de fato estamos vivendo no tempo do fim, você percebe porque Jesus disse, leia e entenda? Este livro é vital. De todos os 66 livros da Bíblia, todos eles são importantes, todos são significativos, todos eles são supremos. Mas existe um livro sobre o qual Jesus, o Salvador, Jesus, nosso Senhor, disse, leia isto e entenda isto. Por isso que é tão importante que você, de modo algum, perca nenhuma dessas palestras sobre Daniel. A palestra que você perder pode ser aquela que Deus deseja ministrar para uma necessidade espiritual em sua vida. Também é muito importante falar com seus amigos e convidá-los para assistirem a estas palestras com você. Vamos ao primeiro capítulo do tema de Daniel e tenhamos um vislumbre deste tema. A propósito, o livro que estamos estudando se chama como? Daniel. O que a palavra Daniel significa? O nome Daniel vem de 2 palavras. O El no final vem do nome Deus Elohim. E Dan era a tribo dos juízes. Então, a interpretação literal de Daniel significa o Deus da justiça e do julgamento. Hoje, quando nós pensamos num juiz, nós imaginamos alguém que vai nos condenar. Mas este não era o conceito dos julgamentos no Velho Testamento. O juiz era quem consertava tudo. O juiz era quem exigia. O juiz era quem exonerava. Então, o livro de Daniel significa o Deus do julgamento e da justiça. O Deus do universo que no final fará todas as coisas novas. O Deus que se assenta em seu trono. Reinos surgem e caem, mas o Deus assentado em seu trono segura o destino das nações em suas mãos. E Ele vai fazer tudo novo. Na desavença entre o bem e o mal, no panorama entre o certo e o errado, na batalha pelo trono do universo, o Deus da justiça, o Deus do julgamento, o Deus da honestidade fará tudo novo. Daniel 1, verso 1. Abram suas Bíblias, e se tiver uma caneta talvez queira sublinhar algumas palavras. Daniel 1, verso 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou.
duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Dois reis, Joaquim e Nabucodonosor. Babilônia, o centro da rebelião contra Deus. O centro de toda a confusão, o centro do erro, o centro da apostasia. Babilônia, a cidade poderosa, ataca Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade da verdade, a cidade da obediência. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ataca Jerusalém. O errado ataca o certo e Jerusalém cai. Por acaso será que alguém já lhe disse: se Deus é tão bom, por que o errado parece triunfar sempre sobre o certo? Se Deus é tão bom, por que será que a sua mãe está com câncer? Por que será que esta sua bonita família passou pelo divórcio? Por que será que seu filho de 17 anos foi atingido numa batida por um motorista bêbado? E o carro capotou 3 vezes, o motorista saiu ileso, cambaleando, bêbado, e seu filho de 17 anos bateu com a cabeça no para-brisas do carro e ficou paraplégico. Se Deus é assim tão bom, por que o errado parece estar no trono? Há um poema de Jan Hasalow que diz: a verdade sempre no cadafalso, o errado sempre no trono. Mesmo que o cadafalso ameace o futuro, mesmo no meio da incerteza e do desconhecido, existe um Deus que cuida dos seus filhos. O primeiro capítulo de Daniel termina com uma grande derrota sofrida pelo Deus verdadeiro. A cidade de Deus, Jerusalém, está em ruínas. O povo de Deus está em cativeiro e escravidão. E Daniel 1, em verso 1, introduz este tema muito polêmico. O conflito entre Cristo e Satanás. O conflito entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E este conflito se apresenta por todo o primeiro capítulo. O rei Nabucodonosor olha para aqueles jovens notáveis e então escolhe alguns deles que vieram como escravos da Babilônia, a fim de serem influenciados e educados na Universidade da Babilônia, para então depois voltarem como os novos governantes. Algumas nações ainda fazem isto hoje. Quando os russos invadiram o Afeganistão, aquele império do Afeganistão, jovens afegãos foram levados e colocados em escolas de ensino especial na Rússia, onde eles aprenderam a filosofia do marxismo e do comunismo. Depois eles foram enviados pelo próprio Kremlin como os novos governantes do Afeganistão. Hitler fez isto muitas vezes com as nações que ele invadiu durante a Segunda Grande Guerra Mundial. O que ele fazia era trazer aqueles jovens daquelas nações para a Alemanha, para colocá-los na filosofia do hitlerismo e na filosofia da Alemanha nazista, para então voltarem como governantes do seu povo, difundindo esta filosofia entre as massas. O rei Nabucodonosor fez a mesma coisa. Jerusalém fora destruída. Nabucodonosor trouxe todos os jovens. Daniel capítulo 1 nos fala dos jovens que Nabucodonosor escolheu. Daniel 1 verso 4. Jovens. Agora aqui a palavra jovens quer dizer realmente adolescente. Jovens adultos. É uma palavra hebraica muito especial que comunica que eles eram bem jovens, provavelmente adolescentes. Acredita-se que eles tinham entre 17 e 18 anos quando foram levados cativos, e esta é a explicação da palavra. Jovens sem nenhum defeito, logo eles eram bonitos, eram musculosos, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, personalidade agradável, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciências, eram inteligentes, eram bonitos e eram versados no conhecimento. Os jovens mais brilhantes de toda a Jerusalém, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E ensinaram a eles a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou-lhes a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim eles fossem mantidos por 3 anos, ao fim dos quais assistiriam diante do rei. Portanto, eles foram educados em filosofia. Eles aprenderam sobre todo o intelectualismo de Babilônia. Eles aprenderam sobre a religião de Babilônia. E então, para completar este grande processo de lavagem cerebral, o rei tentou mudar o nome deles. Agora a razão por que o rei queria mudar o nome deles era porque ele queria mudar a identidade deles. Na Bíblia,
Um nome significa alguma coisa.